Olá a todos, meu nome é Joaquim Figueroa e hoje eu vou apresentar um trabalho cujo título é Técnica de Seleção de Variáveis em Redes Neurais Profundas para Prognóstico e Gestão da Saúde. Bom, a agenda da apresentação é a seguinte: primeiro eu vou fazer uma contextualização do problema, para depois apresentar o objetivo desse trabalho. Depois eu vou apresentar o caso de estudo que vai ser utilizado para aplicar a técnica proposta. Depois eu vou apresentar a técnica proposta, né, para seleção de variáveis. Depois vão ser apresentados os resultados de discussão para finalmente fazer as conclusões sobre o trabalho. Então, como contextualização, os algoritmos de machine learning e deep learning nos últimos 5 a 10 anos têm sido muito popularizados em muitas áreas, incluindo prognóstico e gestão da saúde. Aí o objetivo é utilizar redes neurais para fazer um diagnóstico de componentes ou de sistemas por meio de monitoramento de algumas variáveis. E o que seria mais importante e mais difícil é fazer o prognóstico, né? Ou seja, saber o estado da máquina, do componente ou do sistema no futuro, e não fazer um diagnóstico que é só no presente, né? Isso tem gerado uma popularização muito grande, ou seja, esses algoritmos têm sido utilizados muito nas áreas de pesquisa, né, relacionadas com isso, mas para a utilização na indústria existe um grande desafio, né? Na verdade, mais um problema, né? Que o problema é a propriedade que as redes neurais funcionam como caixas pretas, né? O que isso significa? Que eu não sei como a rede neural, depois de ser treinada, como ela gera os resultados que ela gera, ou por quê. A gente só sabe que tem uma acurácia muito grande, mas a gente não sabe explicar, tá? Ou a gente não sabe interpretar, né? E dentro dos algoritmos preditivos, né, que é possível utilizar, que são possíveis de utilizar para prognóstico e gestão de saúde, existe um problema que está muito relacionado com isso, que é o Accuracy Interpretability Trade-off. E o que ele diz? Ele diz que quanto mais complexo é o algoritmo, é mais difícil achar interpretações dos seus resultados ou do modelo, né? Então, se a gente vai, por exemplo, aqui, rule-based learning, ou árvores de decisão, ou regressões logísticas ou lineares, eles são modelos que são simples em comparação aos outros, né, da lista aí. E eles são interpretáveis, eles têm uma interpretabilidade muito alta, mas aqui, se a gente vai aqui, tem pouca acurácia, tem uma performance menor em comparação aos outros modelos, tá? Então, quanto mais interpretabilidade a gente tem, menos acurácia. E aqui a gente tem um problema com o Deep Learning, né, que é muita acurácia, tipo uma performance muito alta, mas uma interpretabilidade muito baixa. Então, a ideia é avançar desse jeito, ou seja, a gente aumentar a interpretabilidade sem perder a acurácia, sem perder performance do modelo. Então, a gente quer criar técnicas dentro das redes neurais para que elas tenham uma interpretabilidade maior, sem perda de performance. Com isso, o objetivo do trabalho é fazer uma previsão da qualidade da remoção de CO2 em uma planta de tratamento com aminas, utilizando redes neurais. Especificamente, as redes que a gente vai utilizar são LSTM, tá? Também outro objetivo é encontrar o subconjunto de variáveis do processo mais relevantes para a rede e que levam a melhor performance, tá? E também fazer comparação entre diferentes técnicas de interpretabilidade. Então, caso de estudo.
O caso de estudo é uma planta de remoção de CO2 do gás natural, que vem da extração do petróleo, né? O fluido utilizado para isso é a mina, tá? A utilização de amina para tratamento do gás, tá? Para extração ou remoção do CO2, tá? Na planta, hoje, existem 11 sensores que medem diferentes variáveis do sistema, tá? E o objetivo é fazer a previsão da quantidade de CO2 no gás tratado após 20 minutos, tá? De novo, utilizando redes LSTM. As variáveis que são medidas dentro do sistema são as seguintes. Temos aqui a B, C e D, que são a vazão do gás não tratado, a temperatura do gás não tratado, a pressão na torre contatora, que é essa aqui, a diferença de temperatura entre a mina e o gás entrando na torre, que seria o gás aqui não tratado, a mina aqui, para fazer o tratamento, tá? E aqui sai o gás tratado, tá? E tudo isso aqui é para fazer o tratamento da mina, para que ela seja capaz, depois de entrar aqui de novo no sistema, para tirar CO2 do gás natural, tá? Temos aqui as variáveis E e F no stripper, tá? Que seria a temperatura e a pressão. Também temos duas variáveis aqui, que são a G e H, que são a temperatura de amina no reboiler e a pressão também no reboiler. E temos temperatura e pressão no reboiler. E também temos aqui da amina já tratada, né, sem CO2. Temos duas variáveis que são vazão e temperatura, tá? E, finalmente, a variável de estudo. Essas 10 são as variáveis que a gente monitora para obter a quantidade de CO2 no gás tratado, que essa também é uma quantidade medida. E esse vai ser nosso objetivo, né? Ou seja, a gente vai medir, a gente vai comparar com o que a rede neural vai calcular, e a gente vai calcular o erro baseado nisso. Tá? Bom, o que a gente vai utilizar para calcular as variáveis mais relevantes? A gente vai utilizar uma técnica que chama FS-Layer, tá? Que é bastante simples, mas que funciona muito bem. É uma camada, tá? Com a mesma quantidade de neurônios que as variáveis de entrada, ou seja, se eu tenho 10 variáveis de entrada, como é no seu caso, vamos ter 10 neurônios na camada, e cada variável de entrada nessa camada é multiplicada por um peso treinável, tá? Com valor entre 0 e 1. Tá? Os pesos da camada são, como eu falei, são treinados em conjunto com o resto da rede. A importância de cada variável é obtida como o valor do peso associado dentro da camada após o treinamento. Então, por exemplo, se no final do treinamento eu multiplico essa variável por 0,1, o valor de importância associado vai ser 0,1, tá? Com esses valores é possível saber quais variáveis de entrada são mais relevantes para o modelo. Além disso, a gente pode eliminar as variáveis que são irrelevantes, tá? E aqui a função de perda que a gente tem é basicamente a comparação entre o cálculo feito pela rede e o valor real, né, medido pelo sensor K, né, na slide anterior. E temos um termo aqui de regularização, que é o que faz que o cálculo das variáveis, ou seja, o cálculo da importância das variáveis, considere o valor da outra variável, ou seja, a interação entre as variáveis. Por quê? Porque podem ter variáveis que tenham relações entre elas, né? Tipo, alguma correlação, né? E para que o cálculo seja baseado nesse, ou considere essa interação, a gente coloca aqui essa restrição, que é que a soma de todos os pesos seja igual a 1. Claro que, dependendo da força dessa regularização, que seria esse valor aqui, essa soma pode não ser atingida, mas vai gerar uma interação entre as variáveis. Bom, a configuração da rede para o caso de estudo seria
temos uma camada de entrada, temos a camada FS, temos uma camada LSTM, temos uma camada fully connected e temos finalmente o output, que seria um neurônio, né? A quantidade de neurônios são 10, de acordo com o que falei anteriormente. 128 são as quantidades de neurônios na camada, 64 neurônios fully connected e um neurônio de saída, né? As funções de ativação, na primeira camada não temos, né? Na segunda temos uma tangente hiperbólica, tudo isso são parâmetros ajustáveis, né? Na segunda também temos uma tangente hiperbólica, temos uma ReLU na fully connected, e finalmente temos uma função linear no output, né? Que é o comum quando a gente tem um problema de regressão. O tamanho da janela de tempo para a camada LSTM é de 1 hora, que corresponde a 3 dados, ou seja, vamos ter uma janela, na verdade, de 30 valores, que seria 10 por 3, tá? Por quê? Porque a frequência de amostragem é a cada 20 minutos. E a previsão é nos 20 minutos seguintes, tá? Bom, os resultados. Aqui são analisadas três técnicas, tá? Primeiro a camada FS e, o Mutual Information, que calcula a importância como a correlação que existe entre cada uma das variáveis de entrada com a variável de saída. Então, essa correlação vai ser associada a um valor de importância. Quanto maior a correlação, maior é a relevância, tá? Ou a importância. E F-test, que é também um cálculo mais ou menos parecido com isso, tá? São cálculos que são feitos fora da rede, que são utilizados para calcular a relevância, tá? Então, aqui, qual que é o procedimento? Para cada uma das técnicas, a gente pega a melhor variável, tá? A variável com mais importância. E a gente faz um teste, depois do treinamento, né? E temos um valor de MSE, que é o valor de perda, associado, né? Depois, a gente utiliza as duas melhores variáveis, tá? Ou seja, a primeira e a segunda, tá? Número de variáveis mais importantes. Aí vemos que a função de perda cai, né? O que é bom, né? A gente quer o valor de perda menor possível, tá? Aí com as 3 melhores, as 4 melhores, as 5 melhores, 6, até ter um conjunto inteiro de variáveis, tá? A linha pontilhada verde é uma rede neural treinada sem seleção de variáveis, tá? Portanto, esse é o valor utilizado como referência. Se eu tenho um valor abaixo, eu estou ok. Ou seja, isso é uma situação em que a utilização de qualquer uma das técnicas de seleção de variáveis gera uma melhora na performance, né? E caso contrário, uma queda, né, na performance. Então, quais que são os resultados? Temos aqui que para a técnica FS Layer, ou camada FS, o valor mínimo de performance, ou seja, é o valor mínimo de MSE, Mean Squared Error, é o menor dos três, né? Ou seja, 14 mil contra 170 mil, 193 mil, tá? Ou seja, é esse valor aqui. E eu tiro com 3 variáveis, tá? É o menor dos 3 e eu tiro com 3 variáveis. O Mutual Information chega nesse valor, no valor mínimo com 4, e o F-test chega com 2, ou seja, com 2. Com 2 das 10 variáveis, ele chega no melhor resultado. O que isso significa? Que a gente pode utilizar para testes, por exemplo, qual que foi a técnica que chegou na melhor performance? A proposta, né? A FSD, esse valor aqui. Então, o modelo que a gente usa para frente, para testes, né? Ou seja, para já implementar aquele modelo, é esse aqui, com 3 variáveis das 10. Ou seja, as 7 restantes podem ser eliminadas. Isso é uma grande vantagem, né? Ou seja, a gente já não precisa monitorar mais aquelas variáveis, a gente pode ficar só com 3 das 10, o que é uma coisa muito, muito, muito importante, muito relevante. E aqui eu tenho o valor de importância associado para cada uma das variáveis, tá? Lembrando que
a camada AFS, a técnica da camada AFS, chega no melhor resultado com as três variáveis mais importantes. Então, temos essas três, são a temperatura do gás não tratado, a vazão do gás não tratado e a temperatura de amina no reboiler, tá? Quem utiliza na realidade esse sistema indicou que as variáveis mais importantes, de acordo com eles, isso muito antes de ter esses resultados, são a temperatura do gás não tratado, a vazão do gás não tratado e, se eu não estou errado, a pressão do stripper. Mas serão duas dessas três, acho que eram essas duas, eu tenho certeza que eram essas duas. E a terceira, não me lembro se era pressão ou temperatura, mas será dentro da torre de stripper, tá? Mas não era considerada a temperatura de amina no reboiler. O que a gente conclui dessa análise é que o modelo tem resultados que corroboram, confirmam o que já estava sendo estudado pelo time que utiliza aquele sistema, né? Ou seja, a temperatura do gás não tratado é importante e a vazão do gás não tratado é muito importante. Ou seja, como que a gente alimenta esse sistema são as variáveis mais importantes, tá? Agora, um defeito ou uma parte que poderia faltar dessa técnica, né, é que não fala como, né, ou seja, não fala, tá, a temperatura do gás é importante, mas é importante como, ou seja, ela tem que aumentar, tem que diminuir. Claro que a gente tem noções sobre isso, né, mas seria um projeto futuro, um trabalho futuro, fazer aquela análise, né? Ou seja, que isso seja feito automaticamente dentro da rede neural, que é uma dos grandes desafios que existem dentro da área, né? Do deep learning, né? Então, como eu falei, a temperatura do gás não tratado é importante, a vazão do gás não tratado é muito importante também, e uma coisa que o usuário não tinha considerado é que a temperatura de amina no reboiler é importante. É uma coisa que não era esperada, tá? E que, na verdade, a pressão do stripper não é tão importante, é mais importante a temperatura de amina no reboiler. E que, aliás, o resto das variáveis podem não ser monitoradas, simplesmente, para aquele objetivo, né, de medir a quantidade de CO2 no gás não tratado após 20 minutos, tá? Para que isso é importante? Ou seja, por que isso, além de corroborar ou confirmar que o que a gente está fazendo está certo, é importante utilizar esse tipo de variáveis, ou seja, esse tipo de técnicas, né? Porque elas vão informar alguma coisa que a gente não sabia. Isso é muito importante. Isso dá um insight que a gente, como humano, às vezes não calcula, não percebe, tá? As redes neurais têm uma capacidade de cálculo muito maior que a gente. Então, naturalmente, a gente poderia utilizar isso para achar padrões que a gente, como humano, não tem a capacidade. E um desses padrões é que, nesse caso, é que a temperatura de amina no reboiler é importante. Ou seja, com qual temperatura ela chega lá no reboiler é muito importante para definir qual que vai ser a qualidade do processo. A gente, às vezes, acharia que a vazão de amina é importante, mas, na verdade, não é. Mas isso não significa que ela, por si só, não seja importante. O que significa ou que pode significar é que esse valor é achado dentro das outras. Então, pode ter uma correlação grande e isso faz com que essa variável, embora seja importante, não é necessário. Ou seja, é importante, mas não é necessário ter esse valor exatamente, porque essa associação, essa relação pode ser encontrada aqui. Ou seja, aqui. Então, como conclusões, foi aplicada uma rede LSTM com uma camada FS para previsão da qualidade da remoção do CO2 e para também ter interpretabilidade social. Com essa técnica, o melhor desempenho é obtido utilizando 3 variáveis, 3 das 3. As 3 variáveis mais relevantes são a temperatura do gás não tratado, a vazão do gás não tratado e a temperatura de amina no reboiler.
O modelo de previsão só precisa dessas 3 variáveis para calcular a quantidade de CO2 nos próximos 20 minutos. Então, a gente pode eliminar o resto das variáveis. E como trabalhos futuros, fazer testes com outros tamanhos de janela e tempos de previsão. A gente acha que isso pode mudar, a gente não sabe, né, mas poderia ter um resultado interessante se essa ordem muda, né, se essa ordem de variáveis muda com a de janela de tempo ou com o tempo de previsão. Outros trabalhos são fazer testes com CNN, né? Outro tipo de rede muito comum nesse tempo, né? Hoje em dia, CNN são muito populares, né? E fazer interpretabilidade por previsão e não por modelo. Isso também é uma coisa que seria bem útil. Muito obrigado pela atenção e eu estou aberto aqui para responder as dúvidas. Muito obrigado.